Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, depende de que horas vocês estão assistindo. Eu me chamo Rodrigo e, juntamente com a Bárbara Furtado Mandelli e a Maria Eduarda, e com a orientação da professora Maria Mônica, vamos falar um pouco sobre a co-infecção da tuberculose HIV. Fazemos parte do LATIX, que é o laboratório, o grupo de pesquisa LATIX, que é o laboratório de tecnologia de informação e comunicação em saúde, e participamos do eixo temático Tecnologias Cuidativas Educacionais, Gestão e inovação em saúde. Bom, para a gente falar da co-infecção, é interessante que a gente comece falando primeiro das doenças que causam essa co-infecção. Então, falando um pouquinho da tuberculose, ela se trata de uma doença milenar que atinge primordialmente os pulmões. Elas também podem atingir outros órgãos, as meninges, mas geralmente a gente vê casos de tuberculose pulmonar, principalmente na atenção primária. Elas são transmitidas pelo ar, através da tosse ou espirro. Então, às vezes você pode pensar, nossa, mas eu estou em contato com uma pessoa que tem tuberculose, então automaticamente eu estou com o bacilo e vou desenvolver a doença, correto? Não é bem assim. A transmissão da tuberculose realmente é por esse contato, mas esse contato tem que ser uma coisa muito continuada. Então, não um contato esporádico não vai fazer com que você desenvolva a tuberculose, porém, um contato continuado e às vezes somado também com uma queda no sistema imunológico, por exemplo. Então, são diversos fatores que fazem com que você desenvolva ou não a patologia. E os sintomas dela são a tosse persistente, seca, por mais de 3 semanas, a febre que vem só à noite, um cansaço físico sem explicação, sem origem de exercícios, uma fraqueza, uma perda de peso e a sudorese noturna. E a principal estratégia de prevenção é o diagnóstico e o tratamento da pessoa infectada. Porque a pessoa infectada durante um ano, existem estudos que comprovam que uma pessoa com a baciloscopia dando positivo, dentro da comunidade, uma pessoa só consegue infectar 10 pessoas. Então, vocês imaginam isso passando anualmente e aumentando cada vez mais o quantitativo de pessoas infectadas. Então, realmente, detectar as pessoas infectadas e tratá-las é a melhor forma de combater a tuberculose. O tratamento ele é feito a partir de uma combinação de diversos antibióticos que são disponibilizados pelo SUS. E atualmente o esquema básico ele consiste em duas etapas. Uma etapa mais agressiva, que é chamada de fase de ataque, onde o quantitativo de antibióticos também é maior e é realmente para diminuir os bacilos, e a fase de manutenção, que é realmente para eliminar os bacilos que têm resistência. E o bacilo, ele deixa de ser transmitido em média 2 semanas após o início do tratamento. Então a gente vê que realmente iniciando o tratamento de maneira rápida, a gente também consegue de maneira rápida diminuir a transmissibilidade do bacilo. Então realmente é muito importante a detecção desses casos. E o controle da doença depende, sobretudo, da detecção precoce dos indivíduos infectados. Como foi falado até em outro ponto, realmente a prevenção é identificar os casos de tuberculose e tratá-los o mais rápido possível. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda, sou estudante de enfermagem e agora nós vamos dar continuidade sobre os assuntos relacionados à co-infecção HIV tuberculose. É, o HIV, ele é o vírus responsável pela infecção que vai afetar o nosso sistema imunológico. Essa infecção, ela vai comprometer as nossas células de defesa e vão nos tornar suscetíveis a mais doenças. Como é que isso pode ser combatido? Através da terapia antirretroviral, que vai fazer com que o indivíduo tenha sua carga viral diminuída ao ponto que ele se torne indetectável. Quando há falhas nesse tratamento ou então o abandono, essa infecção ela vai evoluir para a AIDS, que é a síndrome em inglês para a síndrome que é a sigla em inglês, perdão, para a síndrome da imunodeficiência adquirida, que essa vai ser a fase crônica da doença, em que vai ser caracterizada pelo enfraquecimento do sistema de defesa do nosso corpo, de forma muito mais exacerbada, nos tornando ainda mais suscetíveis a doenças e infecções oportunistas. A prevenção é um dos tópicos mais importantes quando se fala sobre HIV,
sendo o principal deles o uso do preservativo, pois é o mais eficiente e mais acessível a todos. Em relação à sua transmissão, o HIV ele pode ser transmitido pelas relações sexuais desprotegidas, pela transmissão vertical, que é aquela de mãe para filho, e também pela contaminação, pela infecção de instrumentos pérfuro-cortantes. Aqui para vocês, nós trouxemos alguns dados epidemiológicos em que foram fornecidos pela UNAIDS em 2022, em que constou que 1.300.000 pessoas vivem com HIV no mundo. É um número muito exacerbado e que, desse número, 630.000 pessoas morreram em decorrência a doenças relacionadas ao HIV. E, nesse contexto, foi possível perceber que 28.900.000 pessoas estão atualmente em uso da terapia antirretroviral. Assim, nós chegamos à co-infecção tuberculose HIV. Então, o que é essa co-infecção? A co-infecção é o desenvolvimento simultâneo de duas ou mais doenças, em que uma pode agravar a outra. A tuberculose ela é a principal infecção oportunista em pessoas que vivem com HIV. Essa união ela pode ser muito agressiva para o organismo da pessoa que está vivendo com essas duas infecções. Geralmente, quando um paciente é diagnosticado com tuberculose, é recomendado que ele realize o teste rápido para HIV/AIDS, já que essas doenças estão simultaneamente atreladas. Nesse caso, esse teste ele está disponível no pelo Sistema Único de Saúde e que é realizado principalmente pela atenção básica. Por quê? Porque as pessoas que vivem com HIV, ela tem uma maior probabilidade de desenvolver a tuberculose, já que há essa depressão da imunidade, que vai ser por conta do diagnóstico tardio do HIV ou por falha no tratamento. Todas essas questões elas devem ser abordadas pela atenção primária para que sejam combatidas, tanto o diagnóstico tardio quanto a falha na medicação, no tratamento. Nesse contexto, como é que vai ocorrer essa co-infecção? O bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, ele vai aproveitar da depressão da imunidade e vai desenvolver, manifestando os sinais e sintomas clínicos da tuberculose em indivíduos que são infectados pelo HIV. Em relação ao tratamento, existe uma semelhança entre o tratamento da tuberculose em pessoas que vivem com HIV para pessoas que possuem elas isoladamente. A diferença é porque esse tratamento em pessoas que estão concomitante com tuberculose e com HIV, ele vai ter uma maior chance de falha. E, além disso, pode causar maiores efeitos adversos. A tuberculose, ela deve ser investigada em todas as consultas de pessoas que vivem com HIV, mediante o questionamento da existência de um dos 4 sintomas clássicos da tuberculose, que são estes: a febre vespertina, a tosse, a sudorese noturna e o emagrecimento. Lembrando que essa tosse ela tem que ser persistente por pelo menos 3 semanas, ou então ela pode ser uma tosse seca ou então uma tosse produtiva. Assim, nós chegamos à questão da importância da saúde da família nessa prevenção da co-infecção. Por quê? A saúde da família ela é o primeiro contato do indivíduo, do usuário do SUS, com o Sistema Único de Saúde. E aí, por essa forma, ela possui algumas funções cruciais nesse combate à infecção, que são eles pela busca ativa dos sintomáticos respiratórios das pessoas que possivelmente terão tuberculose, a testagem para o HIV em massa e, nas pessoas que foram confirmadas com a infecção, realizar o tratamento diretamente observado. Por quê? Essa questão se torna muito mais importante para garantir que o indivíduo ele se torne aderente ao tratamento,
tornando assim ele menos suscetível a desenvolver as complicações relacionadas a essa co-infecção. E, além disso, permite que a equipe da estratégia de saúde da família fortaleça o seu vínculo. Dessa forma, vai prevenir com que esse paciente realize a evasão do tratamento, o abandono do tratamento, e ainda vai auxiliar ele a enfrentar as possíveis complicações relacionadas a isso, como, por exemplo, os efeitos adversos que são ocasionados pelo tratamento da co-infecção. Além disso, é muito importante realizar a busca ativa dos contatos, através da prova tuberculínica, que deve ser realizado tanto em pessoas que vivem com HIV, tanto com os contatos dessas pessoas, e iniciar também o tratamento para a possível infecção latente pela tuberculose. Então, estas foram nossas estatísticas e esperamos que tenhamos contribuído com a formação de vocês e também para a disseminação das informações.